A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Que esse abraço fraterno já da espiritualidade possa acolher os nossos sentimentos, as nossas preocupações e que a gente possa se sentir já nesse momento mais tranquilo, aproveitando desde o início, do salão, desde o início do dia, o salão é sempre preparado. Tem outros trabalhos no turno da manhã, então a cada trabalho de evangelho aqui, esse salão vai sendo renovado, as energias vão sendo bem trabalhadas, harmonizados e mantendo um campo vibratório bem propício para que a gente possa desfrutar do evangelho, do entendimento do evangelho, e assim sair daqui com certeza melhores do que quando adentramos a essa nossa casa bendita. A gente, como é de costume, vem com aqueles recadinhos rotineiros, e aí a gente dá as boas-vindas também para aquelas pessoas que vêm pela primeira vez, que possam se sentir acolhidas aqui. Acho que nunca é demais a gente ser bem recebido em algum lugar que a gente vá, para que isso se torne agradável e que também possam estar outras vezes aqui. Para aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, que acompanham pela primeira vez, que possam se sentir também abraçados e também convidados a, sempre que possível, estar aqui no salão conosco. A gente também relembra a todos vocês das primeiras fileiras, dos primeiros bancos aqui do salão. Eles são direcionados aos tratamentos, então é mais para vocês compreenderem. Essa dinâmica facilita para nós, na hora dos passistas, nossos amigos, darem os passos. Então, é mais para a compreensão mesmo dessa dinâmica. A gente vem sempre lembrando, com o ano novo, novas metas, novos objetivos, novos desafios também para todos nós e novas oportunidades, E para essas oportunidades de renovação, a nossa casa sempre oferece os cursos. Então, aquele nosso convite, para a gente que fez o curso, sabe o quanto é muito agradável, muito positivo para o nosso desenvolvimento, Entendimento da doutrina, mas também o aprendizado. Então, a gente vem fazendo todos esses anos os cursos e mais um ano se inicia, O curso Principiante Espírita tem as turmas abertas para as seguintes datas: aos sábados, que seria das 3h30 às 5 horas, com início dia 3 de fevereiro. Às terças-feiras, das 8h15 às 9h45, com início no dia 6 de fevereiro. Às quartas-feiras, das 2h30 às 4h, com início no dia 7 de fevereiro também.
E as quintas-feiras, das 8h15 às 9h45, com início dia 8 de fevereiro. Então, assim, tem muitas possibilidades para aqueles que já vinham pensando nessa possibilidade. Agora é um momento bem oportuno, de repente, para começar a aprender um pouco mais, se aprofundar. E para quem sabe também um dia vir aqui contribuir com a nossa casa, trabalhando presencialmente, contribuindo com as ações sociais. Então, é uma grande oportunidade de todos estarem aqui trabalhando e aprendendo também como nós. Tem vários cursos, um outro curso que se inicia, que é o ciclo básico de Espiritismo, é um outro perfil de curso para compreender de maneira mais básica, como o próprio nome diz, sobre os princípios da doutrina. Ele é aberto para todos que tenham interesse, né, em conhecer a doutrina espírita, e tem duração de 4 meses, é uma duração um pouco mais curta. Ela tem uma turma agora em março, que vai iniciar aos sábados, tá? Dia 2 de março, das 2 horas às 3h15. E terça-feira, dia 5/3, é o início, né? Das 2 às 3h15 ou das 8h15 às 9h30. E aí, para inscrição, para maiores informações, vocês podem sempre se dirigir à livraria para fazer a inscrição e para já prepararem aí esse novo objetivo, esse novo aprendizado desse ano. Para o trabalho da noite, a gente vai contar com o nosso amigo Nathaniel para a leitura do Evangelho, a leitura do livro de mensagem, quem fará por nós será a Vera, a prece inicial, a Lica fará por nós, e a nossa palestrante e amiga da noite, a Alessandra, vai falar para nós sobre o capítulo 2 do Evangelho. O meu reino não é deste mundo. As vibrações, quem fará por nós será a Laurice, e a prece final será feita pela Graça Souza. Então, que possamos ter um bom início de trabalho e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, que Jesus esteja nos nossos corações, nos alimentando nessa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Boa noite a todos. Conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito, sem que seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências da vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Boa noite a todos. Vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos entregando a espiritualidade presente, todas as nossas angústias, as nossas preocupações, e tenhamos a certeza que ao sairmos daqui essa noite, sairemos muito mais amparados e fortalecidos.
Vamos aproveitando esse verdadeiro banquete espiritual que os benfeitores desta casa prepararam com muito carinho para nos receber. E assim, harmonizados que estamos, vamos envolvendo com muito carinho a nossa irmã Alessandra, que veio nos trazer a mensagem dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Que Jesus nos abençoe e guie as palavras dessa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui, quem nos assiste pelas mídias sociais também, né? Que é o mesmo evangelho, presencial ou online, uma das vantagens da tecnologia, né? Bom, esse capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Quem nunca já não teve alguma experiência de vida e falou, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Né? Às vezes a vida dá uns chacoalhões na gente, a gente fala, nossa, o que eu tenho que aprender? Né? Por que isso está acontecendo? E Jesus coloca aqui nesse capítulo, na verdade, Kardec coloca nesse capítulo, pelos ensinamentos de Jesus e por toda a codificação, que o reino dele não é aqui. O reino dele ainda não é aqui, como foi lido no interlóquio entre Jesus e Pôncio Pilatos antes da sua crucificação. Pilatos pergunta para ele, és rei dos judeus? Aí Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse, eu não estaria aqui, porque os meus estariam para me salvar, e eu não estaria junto daqueles que querem me crucificar. E meu reino ainda não é aqui. E aí Pilatos diz, és rei? Aí Jesus responde, tu que o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Jesus nunca mentiu. Sempre nos falou a verdade por todos os seus ensinamentos. E para a gente ainda essa frase que ele diz, meu reino ainda não é desse mundo, nos dá uma esperança, uma grande esperança de que esse mundo aqui um dia vai ser o seu reino. Quando a gente conseguir passar de reino de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a gente vai conseguir isso quando a gente vai amadurecendo a nossa reforma íntima, quando a gente for amadurecendo os nossos pensamentos, a nossa inteligência, o nosso trato conosco, o nosso trato com o próximo, os nossos estudos acerca do Evangelho. E é sobre isso que a gente vai falar no decorrer desse capítulo. Esse capítulo é dividido em algumas partes. A vida futura, realeza de Jesus, ponto de vista e as instruções dos Espíritos. Como ele diz que esse reino ainda não é dele, nos dando essa esperança de que um dia vai ser, ele nos mostra aqui que existe além do que o que a gente está vivendo aqui. Algo a mais do que o que os nossos olhos materiais veem. Jesus, ele claramente nos dá dicas sobre a vida futura. Ele apresenta em todas essas circunstâncias que, como humanidade, como pessoas, a gente tem que ter a meta na vida futura. Né? Uma meta onde essa máxima, meu reino ainda não é deste mundo, vai estar ao nosso alcance para a gente chegar no reino dele. Para a gente chegar muito próximo dele, muito próximo de tudo aquilo que ele fez, aqui na Terra, por nós. No Evangelho ele diz que esse dogma ele pode ser considerado como o eixo de todo o ensinamento do Cristo para nós, pelo seu Evangelho codificado por Kardec. E que é o ponto que a gente tem que mirar para a nossa evolução moral e espiritual. O reino ainda não é, mas vai ser. Eu ainda não sou como Cristo, mas eu posso ser como Ele. Pelo meu desenvolvimento moral, pelo meu desenvolvimento espiritual, pelo meu estudo, por tudo aquilo que eu faço para eu crescer como pessoa aqui encarnada. Por tudo aquilo que eu faço para todos aqueles que estão ao meu redor possam crescer também como seres encarnados.
Só que quando a gente fala na vida futura, a gente pensa sempre no material, né? Eu preciso estudar, eu preciso ter uma boa carreira, eu vou casar, vou ter filhos, os meus filhos precisam de um bom estudo, um bom lar, roupas. Mas Jesus se referia a essa vida material? Isso estou trazendo para cá, mas na antiguidade as necessidades eram outras, mas eles tinham também a necessidade do alimento, do trabalho, do convívio na sociedade, do convívio no sinédrio, entre as religiões, entre todos eles, né? Jesus ele não fala sobre isso. Isso é importante. Mais para frente ele vai discorrer no capítulo também sobre a lei da conservação, a lei do progresso, nosso instinto de conservação e progresso, que são leis naturais e são pertinentes à nossa evolução também, moral, espiritual e material, aqui nesse planeta Terra, que é um planeta material. Mas, junto com todos os ensinamentos de Jesus, a gente tem aquela leveza de transformar essa materialidade, seguir com essa materialidade e adquirir o conhecimento espiritual e o conhecimento moral, que nos fazem evoluir muito, muito mesmo. Ele dá essa noção para a gente dessa vida espiritual, que acontece depois dessa nossa vida material. Quando ele coloca meu reino ainda não é deste mundo, o que de verdade ele coloca ainda mais esperança em nós. Ele coloca esperança nas nossas atitudes, porque ele tem certeza que nós, como seus filhos, um dia vamos conseguir chegar a ter a tolerância que ele sempre teve com todos nós, a compaixão, o perdão, a amizade, e que este planeta, sim, vai ser um planeta onde todos nós vamos comungar com a fraternidade. Não importa se é uma religião. Jesus não pregou uma religião, ele pregou o amor. As religiões elas foram surgindo pelas necessidades dos homens, por crenças diferentes, mas ele sempre pregou o amor e a fraternidade. Então é isso que eu acho que ele espera de nós, por todos os seus ensinamentos do Evangelho, por tudo que ele nos ensinou quando ele passou aqui pelo planeta Terra. Mas e nós? Como nós estamos perante a todos esses ensinamentos? Como é que a gente está com a nossa reforma íntima? Como é que a gente está com tudo aquilo que a gente sabe que precisa mudar, mas que dá aquela preguiça de pensar que tem que mudar? Né? Aquela preguiça moral, aquela preguiça espiritual. Ai, mas estou tão bem assim, vou ter que mudar, parar de ter ciúmes, parar de ter inveja, vou ter que largar o meu egoísmo do lado. Como é que a gente está com isso? Como é que a gente trabalha isso dentro da gente? Porque Jesus sempre vai colocar, a espiritualidade sempre vai colocar desafios para a gente com os quais a gente precisa vencer, com os quais a gente menos quer se deparar, mas são aqueles desafios que mais vão fazer com que aquele homem velho fique de lado e saia de dentro de nós o homem novo. Como que a gente está com esse homem velho, com essa mulher velha que está aqui dentro da gente? A gente não pode ter apego a isso, a essas nossas, não má qualidades, mas a esses nossos desafios íntimos que a gente sabe que a gente tem que resolver, que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que vencer. Eu acho que estar aqui presente hoje, estar em casa assistindo a palestra, ou estar no carro assistindo a palestra, ou estar no ônibus, no metrô, na rua, com fone de ouvido assistindo a essa palestra, ou a qualquer outra palestra, que se refira a algo que te faça bem, a algo que traga um ensinamento religioso, já é um grande passo para a gente estar moldando esse nosso ser interior que precisa sair e ser melhor. Que a cada dia a gente lida com tantos embates na nossa vida, muitos deixam a gente muito triste, muito chateado, outros nem tanto. Talvez esses outros nem tanto a gente já tenha conseguido trabalhar dentro da gente o que precisa ser trabalhado, mas aquele que mexe muito, que nos deixa triste, chateado, é ali que a gente tem que focar. É ali que a gente tem que insistir em estudar mais, em perdoar mais, em tentar olhar que talvez aquele que nos tenha ofendido ou aquele que nos tenha deixado tristes não tenha
a consciência, não tenha o conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, das leis morais. E, de repente, ele está insistindo num erro que a gente já aprendeu, mas que ainda incomoda, porque a gente quer mudar o outro, mas, na verdade, a gente não mudou a gente ainda. Isso vai parar de incomodar, como não incomodou mais aquela outra qualidade que a gente já venceu e transformou de desafio em qualidade, porque ainda falta muito para a gente conseguir. E Jesus está aqui para ajudar sempre. O reino dele ainda não é deste mundo, mas nós somos deste mundo. Nós estamos num planeta escola, né? Nós estamos num planeta onde a gente precisa aprender de tudo. Se nós soubéssemos tudo, talvez já tivéssemos encarnado num planeta melhor, né? Porque existem muitas moradas na casa do meu pai. Tem um capítulo do Evangelho que diz que existem várias moradas. Morada espiritual, em outros planetas, né? Mas a gente está aqui. E se é por aqui que nós estamos, por aqui a gente precisa aprender, por aqui a gente precisa aceitar esses desafios e vencê-los. Não é tudo hoje que a gente vai vencer ou a semana que vem. Tem uns que duram a vida inteira para a gente vencer. Mas nós vamos. Nós vamos conseguir. Assistir palestra, estudar. A gente lê o Evangelho? A gente estuda? Que tal a gente se comprometer a hoje ou amanhã ou ainda essa semana a gente pegar um capítulo do Evangelho e ler, pelo menos uma passagem. Ler e refletir. Olha, que legal, vou tentar melhorar um pouquinho hoje. Melhor do que eu fui ontem. E aí amanhã, do mesmo jeito, nesse somatório, a gente consegue se desenvolver melhor. A gente tem que tratar esses itens no nosso dia a dia. Porque é no dia a dia que a gente vai aprendendo a crescer, que a gente vai aprendendo a se desenvolver e que a gente, com certeza, vai chegar. Todos os ensinamentos de Jesus, eles vinham, na época dele, como ele tratava, como ele conversava com todos dali, por meio de parábolas. E nessas parábolas, eles contavam histórias do dia a dia que eram mais fáceis para as pessoas apreenderem, né? Hoje, a gente tem toda essa codificação de todas essas parábolas, de tudo o que ele nos mostrou pela codificação, as obras básicas do kardecismo, todas por Allan Kardec. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese. Então, a gente tem muito material de pesquisa, muito material de aprendizado. E muitos cursos que a casa começa a oferecer, agora já em fevereiro, para que a gente possa vir, possa aprender junto com o grupo. Às vezes fica até mais fácil, né? Fica mais empolgante para a gente poder se inteirar sobre tudo o que acontece. No item seguinte, ele vai falar que o Espiritismo veio para complementar tudo isso. Todos os ensinamentos do Cristo fazem com que os homens se mostrem maduros o bastante para aprender a verdade do Cristo. E com o Espiritismo, essa vida futura, ela deixa de ser um simples artigo de fé, uma mera hipótese. Ela se transforma numa realidade material. Porque a gente tem relatos da espiritualidade, né? Nós estamos numa casa espírita, nós sentimos a espiritualidade no passe, nós sentimos a espiritualidade quando nós aqui adentramos, nós sentimos a espiritualidade nos acolhendo quando a gente precisa, num momento de tristeza e num momento de alegria também, né? E isso mostra a realeza de Jesus, mas não a realeza material, a realeza espiritual. Todos esses ensinamentos dele foram e são tão importantes que a história cristã foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo, né? O nosso calendário foi dividido depois que ele apareceu aqui na Terra. Antes tinha, lógico, os ensinamentos, o Velho Testamento, Moisés, só que depois dele foi uma revolução tão grande de ideias que teve um outro ponto de partida em toda a nossa história. Por isso, toda a importância dos seus ensinamentos. Toda a importância dessa realeza que ele nos coloca como o amor, a fé inabalável, a caridade, mas não só a caridade ao próximo, a caridade conosco mesmo. A
caridade conosco, quando nós erramos, nós aprendermos a nos perdoar. A caridade conosco, de que quando nós falhamos, nós podemos recomeçar. A caridade do auto-perdão. Porque se a gente não se perdoa quando comete algum erro, nós cometemos erros. Eu cometo erros. E a gente ainda vai cometer vários erros até nós conseguirmos chegar perto da poeirinha de Jesus. E com esses erros, a gente tem que ter o aprendizado. Né? Olha, eu errei, ok, mas o que eu estou fazendo para me consertar, para não errar nesse ponto de novo? Para que eu possa colaborar, para que esse nosso planeta passe de provas e expiações para regeneração. Não adianta eu ficar esperando o outro se melhorar, o outro fazer. Eu preciso fazer a minha parte. Mas como? Eu preciso ser mais tolerante comigo, eu preciso ser mais tolerante com a minha família, eu preciso ser mais tolerante com os meus colegas de trabalho. Eu preciso ser mais tolerante com tudo que está à minha volta. Porque com isso a gente, pelo exemplo, pode mostrar para outras pessoas que é possível. Então, em vez dessa corrente ser toda trincada, travada, ela fica uma corrente leve, uma corrente fluida. E a gente vai espalhando esse bem. Gentileza gera gentileza, amor gera amor, né? Fraternidade gera fraternidade. Então, vamos levantar essa bandeira agora que a gente está no começo do ano, de que a gente pode fazer alguma coisa melhor. Plantar uma árvore, regar uma flor que a gente tem lá em casa, abrir a porta para alguém, falar um bom dia no elevador, deixar alguém passar na sua frente na hora da condução, né? Não brigar com aquela pessoa que te fechou no trânsito. Já são pequenos detalhes que, se a gente vai somando, em vez de nos deixarem irritados, a gente, não, pode passar, você deve estar com mais pressa que eu, vai com Deus, segue adiante. E a gente não fica irritado e fica mais leve. E, em vez de praguejar aquele que fez alguma coisa talvez impensadamente, que nós julgamos que foi contra nós, a gente está passando para ele um pensamento de leveza, um pensamento de amor, um pensamento de que ele também pode se transformar como nós, né? Esse reino de Deus, esse reino de Jesus na espiritualidade, ali a gente não vai ter mais dificuldade, a gente não vai ter mais incompreensão, a gente vai ter amor, a gente vai ter paz, né? E Jesus, sempre de acordo com as pessoas que ele tratava na época, ele nunca julgou ninguém. Ele sempre expôs a sua luz. Ele sempre expôs os seus pensamentos, ele sempre colocou de uma maneira suave, de uma maneira leve, os ensinamentos dele, mostrando essa vida futura, mostrando que ela existe, que você pode chegar lá, mas você tem que fazer a sua parte. Ainda tem muitas pessoas hoje que não acreditam, não veem essa possibilidade de vida futura, né? E isso deixa o pensamento limitado só nessa vida material. E aí tudo que de material acontece fora daquilo que ela planejou, já gera uma dificuldade muito maior do que realmente é. Ao passo que, se a gente sabe que com a vida futura tudo vai se encaixar de uma maneira mais leve, que essa vida nossa é uma vida de passagem, é uma vida de aprendizado, e o que eu não consegui agora, quando a porta da morte se abrir para mim, eu não vou encontrar um nada. Eu vou encontrar a vida espiritual. Eu vou encontrar os meus antecedentes espirituais, eu vou encontrar os meus amigos espirituais que vão estar lá para me receber, que vão estar lá para receber a todos nós, independentemente de nós acreditarmos ou não. E vão estar lá para nos acolher. E quem sabe, nos remeter de novo a essa nossa vida para continuar aprendendo aquilo que nós não aprendemos. O planeta Terra é planeta escola. É planeta de aprendizado. É planeta para a gente conseguir se melhorar sempre. Essa realeza de Jesus não é talvez compreendida por todos, né? Na materialidade, se você perde alguma coisa, você fica triste. Na espiritualidade, se você perde, talvez você esteja ganhando, porque são outros olhos. A gente vê com outros olhos, com os olhos de Deus, que Ele nos tirou determinada coisa material, Ele nos tirou determinada pessoa, Ele nos
tirou de determinada situação que aos nossos olhos materiais vão contra aquilo que a gente desejava, mas que aos olhos de Jesus, da espiritualidade e do nosso desenvolvimento é o necessário para que a gente consiga aquilo que nós nos propusemos antes da nossa encarnação, que nós não sabemos o que foi. Ainda bem que nós não sabemos o que fizemos. Mas a gente tem ideia do que precisamos fazer pela nossa vida, pelos nossos desafios e pelas alegrias também. Né? Que a gente tem alegria na vida. E a gente tem que ficar feliz quando essas alegrias acontecem. E se acontecem, nós temos o merecimento. Nós temos o merecimento de que esse reino de Deus esteja presente em nós nesse momento. Né? Tudo é cíclico. E dentro dessa vida cíclica, a alegria também faz parte. A alegria da gente encontrar um amigo, da gente reencontrar pessoas, da gente estar aqui nessa casa faz parte também. E sob o ponto de vista de Jesus, ele quer que nós consigamos sempre reconhecer nessa vida futura espiritual essa leveza. Mas é uma leveza com responsabilidade. É uma leveza com responsabilidade do aprendizado. Tá? A gente não tem como duvidar que existe isso, que existe essa vida espiritual, por tudo que a gente aprende na casa, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente coloca no nosso dia a dia, aqui na casa espírita. Por tudo que a gente vem aqui sentar para receber um passe de tratamento, é tão bom, né? Nos faz a gente ser reabastecidos no tratamento, no público, vindo aqui trabalhar também. A casa precisa tanto de voluntários, a Caspage precisa tanto de voluntários. Às vezes a gente tem uma horinha livre. Que tal se a gente dedicar a um trabalho voluntário? Não na casa espírita, se for aqui, muito melhor. Mas se for em algum lugar próximo da sua casa, um lar de idosos, um orfanato, a igreja, é tão bom a gente doar um pouquinho daquilo que a gente tem para aquele próximo poder estar recebendo, né? E um detalhe grande também de tudo isso, de amor, de fraternidade, de esquecimento do passado, de a gente conseguir superar esses desafios, é a gente fazer como Jesus fazia nos momentos em que ele teve os seus desafios aqui. É a oração. A oração nos aproxima dele. A oração nos aproxima do reino de Deus. A oração nos aproxima de toda essa leveza. Quando a gente está angustiado, quando a gente está triste, ou mesmo quando a gente está alegre, um agradecimento nos faz ficar tão mais perto dele, da espiritualidade, do nosso mentor, da nossa mentora, dos espíritos que estão aqui conosco nesse momento, já trabalhando em nós todas as nossas necessidades espirituais, materiais, físicas. Né? A espiritualidade sabe que a gente vem aqui às quartas-feiras. Eles sabem o que nós precisamos. E a gente tem que se abrir para eles por meio da oração. E na hora do passe também. Né? É uma hora que a espiritualidade vai estar trabalhando em cada um de nós, tanto aqui no salão, quanto aqueles que estão nos assistindo em casa, vai trabalhar naquilo que você precisa. Tem só uma historinha aqui no final das instruções dos espíritos, eu vou só falar sobre ela rapidinho, que é tão bonita, de uma rainha da França. Ela era a rainha e ela tinha tudo. Poder, dinheiro, realeza, tudo. Tudo que uma rainha tem na época. E quando ela desencarnou, para surpresa dela, achando que ela ia chegar no plano espiritual com toda a pompa e circunstância, não. Ela via servos que trabalharam com ela, que ela desprezava, que ela não dava atenção, em condições muito melhores, espiritualmente falando, do que a dela. Né? Ou seja, ela achava que tudo aquilo de material que ela tinha aqui, ela ia levar junto com ela. Ou pelo menos o poder, o prestígio, mas não. Tudo que de material a gente tem, aqui fica. O que nós levamos é todo o aprendizado.
É todo amor, é toda fraternidade, é todo acolhimento, é tudo aquilo que nós nos doamos para o outro, que nós nos doamos para nós mesmos pelo nosso aprendizado. Né? E aí cabe a frase. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Não é desse mundo, porque quando a gente vai para lá, a gente não leva nada que é deste mundo. Tudo que é daqui, fica aqui. Aí ela disse num trechinho aqui, correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo nos apercebemos que apenas nós estamos numa sombra daquilo que nós éramos. E nós desprezamos os únicos bens reais que tivemos enquanto vivemos, que era o amor e a fraternidade. E ela pede para que nós ajudemos a ela e aos outros espíritos pelas nossas preces. Então, olha o poder da prece. Né? Olha o poder da gente acreditar numa vida futura melhor. Mas a gente precisa trabalhar para ela, aqui, nessa materialidade. Colocando os nossos desafios à prova de nós mesmos, para que nós possamos vencê-los no nosso dia a dia, com paciência, com amor, com perseverança, com palestra, com trabalho voluntário, com tudo aquilo que está ao nosso lado. E principalmente aceitando a ajuda da espiritualidade que já está tão presente em cada um de nós, já ativando todos os nossos centros de força, para que agora com as vibrações a gente já possa relaxar, já ir fechando os olhos, só acompanhando a Laurice. Eu agradeço a vocês pela oportunidade do aprendizado e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Uma excelente noite. E assim, depois de toda essa palestra edificante que a Alessandra preparou para nós com todo carinho, vamos elevando um pouco mais o nosso pensamento até Jesus, imaginando-nos numa praia tranquila, onde vamos percebendo e sentindo o bater das ondas, num vai e vem constante, envolvendo a todos nós em muita calma, em muita tranquilidade, em energias benfazejas. E assim vamos imaginando todos nós envolvidos pelas mãos amigas de Jesus, que os médios, através dessas mãos amigas, possam transmitir todas as energias através dos nossos irmãos espirituais, a todos nós, começando pelo nosso coronário, numa luz prateada, adentrando o nosso coronário, o nosso frontal, energizando esses órgãos, fortalecendo os nossos pensamentos, as nossas atitudes diárias, equilibrando todas as nossas ações, descendo um pouco mais até o laríngeo, num tom verde claro, harmonizando a nossa fala, harmonizando esses órgãos que tanto nos ajudam no dia a dia, a todos aqueles que chegam a nós, que possam encontrar uma palavra amiga, uma palavra confortante, e assim descendo até o nosso cardíaco, envolvendo-nos num tom róseo, amorável, acolhedor, energizante, benéfico,
que todos aqueles que se achegarem a nós sinta esse amor, que possamos envolver a cada irmão, descendo um pouco mais até o cardíaco, tirando todos os miasmas, angústias e tristezas que possa ali estar alojados, limpando esse órgão e fortalecendo, descendo ainda um pouco mais até o esplênico, num tom amarelo, energizando todo esse centro de força, suprarrenais, intestinos, baço, fígado, rim, e descendo ainda um pouco mais até o genésico num tom laranja, fortalecendo, equilibrando, passando pelas pernas, as plantas dos pés, subindo por detrás das pernas até o básico, fortalecendo e subindo vértebra a vértebra, equilibrando toda a nossa coluna, fortalecendo todos os nervos e esses ossos tão importantes para manter-nos ereto durante todo o dia. E fechando novamente no coronário. E como uma explosão de luz, desce, fechando todos os órgãos, equilibrando numa chuva benéfica, de paz, de amor e de mansuetude. E agora, vamos indo até os nossos lares, abrindo portas e janelas, levando essas energias benfazejas a cada cômodo, cada canto e recanto do nosso lar, tirando, Senhor, através dos seus emissários, dessas mãos amigas, todos os miasmas que ali possam existir, equilibrando, transformando em energias benfazejas todo o nosso lar. E essas benesses também que sejam, que chegam a todos os lares dos nossos familiares, dos nossos irmãos em humanidade, equilibrando todos os lares, porque se o lar vai bem, o planeta também vai bem. E assim, vamos até o nosso local de trabalho, levando essas energias amoráveis, para que o nosso trabalho seja sempre para o bem, sempre construtivo, seja para o progresso nosso e da nossa nação. E assim também vamos levando essas energias aos hospitais, às casas de repouso, aos orfanatos, às penitenciárias, aos nossos irmãos de rua, a todo o nosso planeta, nas regiões principalmente de conflito, que precisa desse amor e dessas energias benfazejas. E assim, Senhor, o tanto que recebemos e o pouco que doamos, ainda vamos pedir as suas benesses para a fluidificação de nossas águas. Que os nossos irmãos camponeses, índios, caboclos, que tanto conhecem as plantas, que através dos nossos irmãos espirituais possa recolher do reino mineral, vegetal, todas as benesses para a fluidificação de nossas águas. Quem trouxe as garrafinhas, que possa ser fluidificada de tudo aquilo que esteja precisando para o bem-estar da sua saúde, para o equilíbrio emocional e espiritual. Quem não trouxe, que mentaliza as suas garrafinhas em seus lares, nos seus trabalhos, os filtros, assim como os filtros dos hospitais, as garrafinhas dos leitos, as garrafinhas dos nossos irmãos de rua,
das penitenciárias, onde haja uma água, um filtro que possa ser fluidificado, que essas mãos amorosas possam depositar essas benesses de amor, de energia e de paz a cada um, de acordo com cada um esteja precisando. E assim, Senhor, te agradecemos por mais essa noite, por todas as benesses aqui recebidas, e que possamos voltar aos nossos lares com os corações harmonizados, radiantes, por tudo que recebemos. E vamos encerrando essas vibrações com a prece final. E assim, Senhor Jesus, agradecemos pelo banquete espiritual que a cada um de nós participamos com nossos pensamentos. Senhor, agradecemos pelo Evangelho da noite de hoje e que possamos retornar aos nossos lares com a Tua luz divina, com a Tua paz, que possamos estar de retorno na próxima semana para mais um retorno e participação de mais um banquete espiritual. Que o Senhor nos envolva em paz e luz, com a graça de Deus, e que assim seja. Muito boa noite a todos. Possam voltar em paz aos seus lares. Estarmos todos aqui na semana que vem. Uma boa semana a todos. Paz e amor em Jesus.